E continuando falando de esporte, depois de adiada por causa da pandemia, amanhã começa aquela que é considerada uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. A Euro promete grandes jogos, mas já tem promovido um debate diplomático antes mesmo do pontapé inicial. É que, pressionada pela Rússia, a UEFA, a entidade que comanda o futebol na Europa, determinou hoje que a Ucrânia faça uma mudança na sua camisa. Nosso editor internacional, Marcelo Favalli, está aqui no estúdio para explicar para a gente que é uma questão geopolítica interferindo no esporte. Favalli, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Vou usar um jargão típico da crônica esportiva. Polêmica, hein? Aqui a gente tem a imagem que os olhos mais atentos vão perceber o seguinte. Aqui a gente tem, no escudo da Federação de Futebol da Ucrânia, o contorno do país, com a Crimeia ainda fazendo parte do território, então, ucraniano. O que não acontece desde essa guerra que começou em abril de 2014. Agora, essa aqui é a parte número 1. A UEFA permitiu que esse desenho da Ucrânia com a Crimeia permanecesse no brasão, no peito dos jogadores. O que eles pediram para que fosse retirado era uma frase que estava escondida na parte interna da gola. Abre aspas, glória aos heróis. Alguém deve estar se perguntando aí, mas parece aí uma motivação aos jogadores. Para a UEFA, isso teve uma forte conotação política. E aí a entidade máxima do futebol europeu colocou a mão nesse vespeiro e, para não criar rusgas com a Rússia, pediu que os ucranianos pelo menos tirassem esse glória aos heróis, viu, Márcio? Porque a discussão da Crimeia, que é essa pontinha mais próxima de você, vai muito além do futebol. Pois é, a gente tem que voltar um pouco no tempo que eu falei. Abril de 2014 começou uma guerra em que a Rússia, que é uma potência militar muito maior do que a Ucrânia, a gente vai lembrar que na cortina de ferro isso aqui era tudo a União Soviética, mas houve uma disputa armada em que já morreram cerca de 18 mil pessoas e a Rússia ficou com a Crimeia. Agora, não é por causa do futebol que a Rússia pegou esse pedaço do território ucraniano. São principalmente 3 questões. Étnico-política. Claro, a Rússia queria uma expansão do seu território e a maioria da população da Crimeia se diz mais russa do que ucraniana. Aliás, a língua que predomina aqui na Crimeia é o russo, não o ucraniano. Questões econômicas. A gente assiste o futebol europeu e vê muito ali um cartaz da Gazprom, que é a maior empresa exportadora do gás natural da Rússia para o leste e o oeste europeu. E aí tem que passar por onde? Pela Crimeia. Quando a Rússia perdeu a Crimeia para a Ucrânia, teve que engolir de pagar aí um royalty pelo encanamento dos seus pipelines, né, das suas linhas de gás que passavam pela Crimeia. Voltando a Crimeia para a Rússia, ficou mais fácil para a indústria do gás na Rússia. E é uma questão militar. Pasmem, aqui na Crimeia tem o maior porto de submarinos do mundo. Então, em caso de uma terceira guerra nuclear é uma posição estratégica para a Rússia, obviamente. Quanta coisa em jogo, para não usar um trocadilho também de futebol. Obrigado, Favalli, por explicar tudo isso para a gente. Boa noite.